Olá, o Informe SP traz agora outras notícias para você. A Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição Federal que garante a democracia, oferecendo aos cidadãos de forma integral e gratuita a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa. Mas você sabe quando recorrer às ações da Defensoria Pública? Você sabe o que é tutela individual? Se eu tenho um veículo e vendo ele para João e João não me paga, ou então se eu desejo divorciar de Maria, ou se eu compro um aparelho de telefone celular e ele apresenta um defeito, eu posso, mediante uma ação judicial, mover um processo em face do Estado para que um juiz faça valer esse meu direito, cujo titular sou eu, obrigando a outra parte, portanto, a cumprir com a sua obrigação. Então, eu tenho um direito individual, firmado por mim em juízo, que sou o titular dele, e é garantido por juiz. Essa é a tutela, e esse termo é importante esclarecer, tutela individual, não é? Por quê? Porque nós temos uma proteção de um direito individual, cujo titular sou eu. E uma tutela coletiva? Quando nós temos uma publicidade enganosa, seja vinculada por um programa de televisão, ou hoje em dia, né, por um perfil com muitos seguidores no Instagram. Então, se eu ofereço ali um produto para emagrecimento, por exemplo, que não tem eficácia alguma, eu não consigo determinar quantas pessoas tiveram acesso àquela publicidade, adquiriram aquele produto. Então, nesses casos, portanto, onde um conflito tenha titulares indeterminados, ou ele gere um prejuízo a uma grande massa de pessoas, né, se repita, é recomendável o tratamento desses conflitos, pela via da utilização de uma ação coletiva, que, por sua vez, é aquela que provoca essa proteção coletiva, não é? A proteção de direitos, portanto, coletivos. Essa é a tutela dos direitos coletivos. Essas são apenas algumas ações que a Defensoria Pública pode propor em favor das pessoas. A ação civil pública, não é o principal instrumento que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis brasileiras, para fazer valer os direitos coletivos. A gente pode também pensar numa grande massa aí de consumidores de um produto, correntistas de banco, né, telespectadores de um programa de TV, enfim, como a gente tem essa grande massa de pessoas, a legislação brasileira optou por atribuir a algumas instituições essa legitimidade para representar esses interesses coletivos em juízo. Então, diferente lá da ação individual, que eu dei o exemplo do divórcio, eu dei o exemplo da cobrança de uma dívida, onde a própria pessoa que sofreu um prejuízo vai buscar a sua reparação, no âmbito da ação civil pública, quem faz isso no sistema brasileiro são as instituições, como, por exemplo, a Defensoria Pública. O Júlio Camargo de Azevedo é defensor público e, em entrevista ao Informe SP Primeira Edição, reforçou o papel da Defensoria Pública para resolver conflitos. O defensor público, via de regra, ele toma contato com esse conflito, seja pela provocação da própria comunidade, da própria coletividade, seja pelo conhecimento de uma situação que gera violações repetitivas de direitos, né? Depois ele busca, junto a quem provocou esse conflito, aquilo que a gente chama de uma solução consensual, ou seja, sentam os dois na mesa, não é? E tentam reparar aqueles prejuízos que foram causados, sem prejuízo da gente adotar um compromisso da instituição, da empresa ou da pessoa que causou esse dano coletivo, de que aquilo não vai mais voltar a acontecer, né? E, por fim, se a parte ainda assim não concordar com essa solução, digamos, amigável aqui desse conflito, aí sim a Defensoria Pública não tem outra alternativa que não ajudar essa ação civil pública, essa ação coletiva, pedindo a reparação de todos esses direitos daquelas pessoas, não é? E a proteção para que aquela situação não volte a ocorrer. Continue assistindo a programação da Rede Alesp. Voltamos a qualquer momento. Até mais.